Esboce o gráfico da curva y igual a f de x, em que é dado que o gráfico dessa função é sempre côncavo para baixo. Então, a gente tem que lembrar de algumas coisas, assim, a derivada primeira, falar do sinal da derivada, vai informar se a função é crescente ou decrescente, e o sinal da derivada segunda vai falar da concavidade. Então, como já deu a informação da concavidade, a gente não vai precisar de calcular a derivada segunda dessa função, porque ele já falou que é sempre côncavo para baixo. A primeira coisa que a gente se pergunta quando a gente tem uma função qualquer, qual é o domínio dessa função? Porque o desenho, o esboço, só acontece no eixo x lá em cima do domínio, né? A gente vai olhar o domínio no eixo x e só tem pontos do domínio que são associados ao y. Então, como envolve ln essa função, imaginando que a gente tem uma função auxiliar aqui, se a gente pensar a função g de x igual a ln de x, essa função, ela tem um gráfico conhecido, a gente sabe do comportamento dessa função, e quando a gente nasce como gráfico da função inversa da exponencial, então a ln de x só faz sentido quando a gente interpreta, olha, isso aqui é log de x na base e, então a gente está dizendo que o y é igual a isso, ela nasceu da inversa, ó, e elevado a y é igual a x, a gente trocava x por y e isolava o novo y. Então a gente sabe que a e elevado a x, o gráfico da e elevado a x é assim, ó, passa pelo ponto 0,1, esse é o gráfico da e elevado a x. O logaritmo é a inversa desse aqui. Então, esse gráfico da função logarítmica, ele vem aqui de menos infinito, crescente, e passa pelo ponto, quando o x dá 1, o y dá 0. Quando eu fizer aqui, ln de 1 é log de 1 na base e, isso dá 0. Então, esse gráfico aqui tem uma raiz, quando o que está dentro do ln é igual a 1. Qual é a raiz do gráfico ln de x? O x tem que valer 1. Então, nesse nosso caso aqui, ó, isso aqui tem que valer 1 para a gente encontrar a raiz. Então, essa é uma coisa que a gente vai fazer em algum momento aqui. Para encontrar a raiz daquela nossa função, né? Raiz daquela função lá, a gente vai fazer que 3 mais 2x menos x ao quadrado tem que ser igual a 1. Porque o ln de 1 é que dá 0. É isso que está escrito aqui, ó. O ln de 1 é que é igual a 0. Outras informações que a gente tem no gráfico do ln aqui é que à medida que a gente aproxima de 0 pela direita, então isso aqui é uma conta que a gente vai fazer para, deixa eu só destacar separado aqui, ó. A gente está com esse gráfico auxiliar e vendo qual conclusão que a gente vai ter para o gráfico da f. Então, essa análise que a gente está fazendo aqui é para y igual àquela f de x do enunciado ali, ó. Aqui a gente está tratando a função auxiliar, a função ln de x. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo que à medida que o x aproxima de 0 pela direita, o comportamento da ln é ir para menos infinito. E quando o x vai para mais infinito, o ln tende a mais infinito. Mas então, esse comportamento aqui é muito importante. E qual é o domínio dessa função ln de x aqui, dessa função amarela? O domínio é aberto em 0, olha, 0 não é elevado em ninguém. Então, começa maiores do que 0 e cresce, cresce, cresce indefinidamente. Então, é de 0 a mais infinito o domínio. Então, o que está dentro do ln tem que ser maior do que 0 para existir o ln. É isso que está escrito aqui, ó. Eu só posso calcular ln de valores que são maiores do que 0. Então, o que está escrito nesse domínio aqui, ó, é que o meu x... Ah, mas aqui não é x, aqui, para eu achar o domínio, então vamos fazer uma análise para essa função, né? A gente está estudando essa função. Para a gente estudar o domínio dessa função, o que está dentro do ln tem que ser maior do que 0. Estritamente maior, não pode ser igual, 0 não faz parte do domínio do ln. Então, são duas contas que a gente já tem que fazer para essa função aqui, para a gente esboçar o gráfico. E quando a gente vai
fazer essas duas contas, a gente esbarra em funções de segundo grau aqui, polinômios de grau 2, que a gente sabe que o esboço é uma parábola. Então, a gente conhece bem essas funções que estão aqui, essa verde aqui, esse polinômio de grau 2, e essa branca aqui, que é uma desigualdade que envolve esse polinômio de grau 2. A gente vai precisar saber o sinal, né? Qual é o conjunto de solução dessa inequação aqui? Então, eu preciso estudar o sinal dessa parábola que aparece aqui. Então, vamos fazer essas duas análises aqui para a gente concluir o que a gente está querendo. Então, primeiro, para achar a raiz, vamos fazer essa conta aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui x ao quadrado, passando tudo para o segundo membro. X ao quadrado menos 2x. Aqui está 1, vai ficar menos 3, vai ficar menos 2. Onde isso aqui é igual a zero. Então, nós vamos concluir que quem são as raízes? Vão ser x menos b. O b é menos 2, então menos b fica 2. Mais ou menos raiz de b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, positivo. Menos 2, aqui ó, menos 4 que multiplica menos 2 vai ficar mais 8 também. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O a é 1, ó. Então, essas nossas raízes aqui, as duas raízes que nós vamos encontrar, vão ser aqui, raiz de 12. A raiz de 12, 12 é 3 vezes 4, então vai ficar 2 raiz de 3, tudo isso sobre 2, a gente pode colocar o 2 em evidência, então a gente vai ter encontrado duas raízes, 1 mais raiz de 3 e 1 menos raiz de 3, são as duas raízes daquela nossa função, são os interceptos com eixo x, isso aqui são as raízes, ou seja, o que é raiz? Quando o y dá zero, o y dá zero aqui é interseção com o eixo x. Tá? Vou escrever assim, intercepto com eixo x. Outra coisa que a gente vai precisar antes de olhar o domínio, na verdade eu tinha que ter olhado o domínio primeiro, mas como eu vou associar domínio com assíntota, eu vou deixar ele para daqui a pouquinho. Então, intercepto com eixo y agora. Com o eixo y, eu vou fazer x igual a zero. Então, eu vou calcular o f de zero. Quanto que vale o f de zero? Vamos voltar lá na função. A função é a função ln de 3 mais 2x menos zero. Então, aqui vai ficar assim, ó. Ln de 3 menos 0 menos 0. Então, vai dar ln de 3. Então, isso aqui é o número que é o intercepto com o eixo y. Então, agora, a gente vai resolver a questão do domínio, que a gente queria achar o domínio dessa função. Então, o meu domínio aqui é estudar, para achar o domínio, eu vou estudar essa desigualdade aqui, ó. Eu vou multiplicar por menos 1 para ficar com a cara que a gente está mais acostumado. Ou, se a gente quiser estudar com esse formato mesmo que está escrito ali em cima, ó, essa desigualdade que a gente está resolvendo, ó. Para achar o domínio, a gente está resolvendo aquela desigualdade ali em cima. Ó, vou ocupar. Eu quero resolver essa desigualdade aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver onde que isso é igual a zero. Onde que isso aqui é igual a zero? Como está igualado a zero, eu posso multiplicar por menos 1, e é verdade. Multiplicar por menos 1 aqui dos dois lados, né? Não alterei a desigualdade, multipliquei pelo mesmo valor. Então, quando eu for procurar as raízes aqui, a gente vai descobrir que as raízes vão ser, podemos fazer as contas, assim, usando delta também, ou então lembrar que aqui eu tenho a soma das raízes com sinal trocado e aqui eu tenho os produtos. O produto das duas, ou produto, no singular. Então aqui vai ficar menos 1 e 3. Por que menos 1 e 3? Ó, porque a soma de menos 1 e 3 dá 2. Aqui é a soma com sinal trocado. E aqui é o produto das duas. Então, a gente já teve uma explicação disso. Então, as raízes são menos 1 e 3. Será que a gente acertou? Não dá para errar o domínio de uma função. Então, é muito importante que a gente, se não tem certeza, que a gente verifique. Imagina que isso aqui é uma função h de x, você quer saber se o menos 1 é de fato raiz dessa função aqui, que apareceu auxiliar no meio do caminho.
O que eu vou ter que fazer? Substituir o menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado vai ficar 1 positivo, menos 1 que multiplica menos 2 vai ficar 2 positivo. Então, 1 mais 2 dá 3, a hora que eu subtraio dá 0. Ok, verifiquei que é uma raiz. Fazendo a mesma coisa com 3, aqui vai ficar 9, menos 6 menos 3, menos 9, então também dá 0. Então, de fato, esses dois valores aqui são as raízes dessa minha parábola. Só que eu estou resolvendo essa desigualdade, isso aqui foi só auxiliar. Quero resolver aquela desigualdade lá, as raízes são auxiliares. Então, como é que eu faço para resolver essa desigualdade? Eu tenho duas maneiras de fazer isso, pelo menos duas, que vai ser fatorar isso aqui. Então, como assim fatorar? Eu vou pegar aquela minha equação que está ali, ó, aquela minha função de grau 2, que a gente está estudando onde ela é positiva, fatorar e escrever o A que é o que está multiplicando x ao quadrado menos 1, que multiplica x menos uma raiz, ou seja, x mais 1, que multiplica x menos a outra raiz. Eu quero saber aonde isso é positivo. Então, se a gente desenvolver isso aqui, ó, multiplicar, usando a distributividade mesmo, use a distributividade, x vezes x, x ao quadrado, menos 3x, confira, você vai ver que quando você achou as raízes, menos 1 eu escrevo x menos uma raiz, ó, menos 1 anula esse termo, 3 anula esse outro fator aqui. E o A tem que estar sempre multiplicando aqui do lado de fora. O A está multiplicando aqui do lado de fora. Então, eu quero estudar o sinal disso aqui. Um dos jeitos da gente fazer isso é um quadro de sinais. O quadro de sinais funciona sempre. A gente vai colocar todas as funções envolvidas que estão multiplicadas ou divididas. A gente coloca todas as funções que estão envolvidas ali. Então, nesse nosso caso, a gente tem três funções envolvidas. A gente tem a função menos 1, que é a função constante, tem a função x mais 1 e tem a função x menos 3. Então, a gente vai colocar todas essas funções. Ó. A função menos 1, que está aqui, multiplicada, ela interfere no sinal. Se fosse 5 multiplicando, 5 é sempre positivo, não interfere na inequação, mas menos 1 interfere. X mais 1, e também o x menos 3. Quais são os valores que fazem essas funções mudar de sinal? O menos 1 é sempre negativo, não muda nunca. O x mais 1 muda de sinal no menos 1. Ó. Essa raiz aqui vai ser um ponto. A raiz desse aqui eu vou colocar aqui em cima. E o 3 é maior, então a gente sempre coloca no sentido de crescimento do x. Ó. O 3 está aqui. Então, se a gente for olhar, essa função muda de sinal no 3, essa função vermelha. E essa função branca, ela muda de sinal no menos 1. A amarela não muda de sinal nunca. Então, a hora que a gente fizer a análise de cada um desses termos separadamente, a gente vai observar que a função menos 1 é a função constante, é sempre negativa. A função x mais 1, ela é negativa para valores menores que menos 1, por exemplo, menos 5. Menos 5 mais 1 dá menos 4, que é negativo. Então, negativo antes. Depois do menos 1, pegue qualquer número, pode ser 0, você vai ver que vai dar 1, pode ser 50, qualquer número depois do menos 1. Por quê? Porque isso aqui é uma reta, e essa reta aqui, ó, ela, inclinação positiva, ela está anulando no menos 1. Antes do menos 1, todos os números são negativos. Depois do menos 1, qualquer valor que eu pegar vai ter imagem positiva. Então, esse é o quadro de sinais para essa função x mais 1. Já a função vermelha, já essa função vermelha que a gente está estudando aqui, ó, ela muda de sinal no 3, pelo mesmo motivo, vai ser uma reta, só que ao invés de menos 1 aqui vai ser, ela também, o A é positivo aqui, ó, ela também tem essa inclinação. Então, antes do 3, pegue qualquer número antes do 3, pode ser o 0 está antes do 3. 0 menos 3 é negativo, então é negativo em todos os números. E dá 0 no 3 e depois do 3. Depois do 3 ela fica positiva, pode pegar 4, menos 3 dá 1, que é positivo. Quando eu multiplico o sinal dessa pelo sinal dessa, pelo sinal dessa, esse produto vai dar o produto que eu estou querendo o sinal. Eu quero o sinal dessa aqui, ó. A gente fatorou para, ó, é igual, essa função aqui, ela é igual àquela. Então, o sinal dessa é o sinal dessa. A gente está resolvendo a desigualdade, a gente está resolvendo aquela inequação ali. Então, olha o que a gente tem aqui. A hora que eu fizer o quadro de sinais,
essa multiplicada por essa vai dar exatamente aquela função que a gente está estudando, aquela ali em cima. Então, vai ficar negativo com negativo, dois números negativos multiplicados se tornam positivo, e aqui vai ficar negativo. Aqui, positivo, aqui, negativo. Então, a gente quer onde isso é maior ou igual a zero. Ó, maior ou igual não, estritamente maior que zero. Então, o lugar que eu quero, que é o conjunto de solução, é aqui, ó. Então, o meu domínio daquela função lá vai ser de menos 1 até 3. O outro jeito que a gente poderia ter feito, que também é similar, que envolve o mesmo raciocínio, se a gente imaginar que a gente está no eixo aqui, x, a gente está pegando dois números, a gente está pegando os números menos 1 e 3, que são raízes dessa parábola, ela é voltada para baixo. Então, se ela é voltada para baixo, qual que vai ser o sinal? Olha, entre as raízes é positivo e fora das raízes é negativo. Eu estou querendo só o sinal. Lembra que a gente está procurando só aqui, ó. A gente está procurando só a desigualdade. Então, quando a gente está fazendo isso aqui, ó, a gente está achando as raízes e descobrindo, achamos a mesma resposta, ó, positivo entre as raízes menos 1 e 3. Então, esse é o domínio daquela função que a gente está estudando. Então, com isso, a gente vai precisar voltar no nosso ln, aquela função inicial lá, ó. Que tal ln, ó? Que tal ln? A gente acabou de achar que o domínio daquela função que a gente está estudando é de menos 1 até 3. O que acontece? A função que a gente está estudando é essa aqui, ó, ln, vou escrever novamente, ln de 3 mais 2x menos x ao quadrado. Quando eu olho para esses dois números aqui, ó, o menos 1 e o 3, eles são as raízes desse polinômio de grau 2 que está dentro do ln, que eu tenho uma função composta. Muito cuidado, isso não é um produto de ln de ninguém vezes aquilo ali, eu estou calculando o ln daquela função. Então, isso aqui agora, eu estou vendo que perto, no menos 1 ele dá zero, por isso que está fora do domínio, porque não existe ln de zero. Ó. Quem escreve ln de zero, alguma coisa, isso é absurdo, viu, gente? Não existe ln de zero. Ó. Quanto que vale ln de zero? Nada. Perto de zero pela direita, inclusive agora, então, entra aquela ideia de limite, ó. O que acontece com ln de x à medida que o x tende a zero pela direita? Isso vai para menos infinito, isso é um limite. O comportamento é, à medida que aproxima de zero pela direita, só posso calcular no domínio, então, dentro do domínio, ou seja, maiores do que zero, o comportamento daquela função ln de x é ir para menos infinito. Com raciocínio similar aqui, ó, a gente vai dizer, então, que essa função aqui, quando a gente estiver estudando essa função no menos 1, então, olha o que vai acontecer graficamente com essa minha função, aquela função ln ali. A gente tem certeza, não sei nada ainda do resto da função, não estudei derivada, não sei crescimento, mas sei que tem duas retas que vão ser importantíssimas aqui, ó. Essas retas aqui que eu vou tracejar agora, ó, eu vou colocar ela vermelha aqui, mas daqui a pouquinho eu vou apagar uma parte delas. Essas duas retas aqui, elas estão delimitando o início e o final do meu esboço do gráfico. Essa reta aqui é x igual a menos 1, ó, o zero está aqui, o menos 1 está do lado de cá, e aqui vai ser x igual a 3. Essas retas não fazem parte do gráfico, ó, menos 1 e 3 estão fora do domínio, mas à medida que aproxima de menos 1 por valores dentro do domínio, no menos 1 dá zero, mas pertinho do menos 1, o que está dentro do ln tende a zero. Então, o meu esboço do ln vai lá para menos infinito, que é o comportamento do ln, ó. E a mesma coisa vai acontecer do lado de cá. Também vai para menos infinito do lado de cá. Então, a gente vai ter dois comportamentos aqui, ó, indo para menos infinito. Aqui e aqui. Uai, então eu nem calculei derivada ainda, mas já estou desconfiada que essa minha função vai ser crescente até algum lugar e depois vai ter que decrescer e vir para menos infinito de novo. Ó. Por quê? Quando aproxima de 3 aqui, no 3 dá exatamente zero. Mas, opa, eu copiei alguma coisa errada aqui, né? Que era menos 2, ó. Vamos corrigir. Aqui era menos 2. Aqui era menos 2. 3 menos 2x menos x ao quadrado. Então, quando x... Então, vamos escrever isso formalmente, matematicamente. Quem que é o limite daquela função ali, ln de 3 menos 2x menos x ao quadrado,
quando x tende a menos 1 pela direita, menos 1 dentro do domínio. Esse limite vale menos infinito, por causa do comportamento do ln. Então, porque o ln de uma coisa que tende a zero positivo aqui, ó, alguma coisa que tende a zero pela direita, que é o que acontece com essa função, ó, isso que está aqui dentro está tendendo a zero pela direita. Isso aqui é análise, não precisa escrever, não. Eu não posso escrever ln de zero. Então, isso aqui está me afirmando que x igual a menos 1, essa reta vertical ali, ó, é a assíntota, assíntota vertical daquele gráfico. À medida que aproxima do menos 1, ela tende a menos infinito. Então, isso aqui é uma assíntota vertical. Analogamente, a hora que a gente for estudar o comportamento, quando tende a 3, agora dentro do domínio aqui, ó, tem que ser 3 pela esquerda, por valores menores do que 3. Então, escrevendo aqui, limite da mesma função, que função que é essa? ln de 3 menos 2x menos x ao quadrado. Quando x tende a 3 pela esquerda, isso também vale menos infinito. Então, x igual a 3 é a assíntota vertical. Então, a gente tem duas assíntotas verticais. Então, aquela pergunta assim, como é que eu vou fazer para achar outras assíntotas que existirem? Nesse caso aqui, a gente vai ver que não vai poder estudar quando x tende a mais e menos infinito, que geralmente é uma coisa que a gente estuda. O que acontece quando x tende a mais infinito? Por que eu não posso estudar? Porque o meu domínio só vai ter desenho nesse pedaço aqui, ó. Só tem desenho aqui, ó. Olha onde que tem desenho. Isso aqui é o domínio. É aberto no menos 1 não faz parte, aberto em 3. Então, eu não posso fazer x tender a mais infinito aqui ou x tender a menos infinito lá. Não pode. Por causa do domínio. Então, o domínio é fundamental para a gente saber quais análises a gente vai fazer. Não vai fazer essa. Basta fazer essas duas aqui mesmo. Então, agora a gente já estudou, achamos as raízes, aquela primeira conta que a gente fez lá, que achou as raízes, onde interceptava o eixo x, achou o intercepto com o eixo y, a gente calculou que deu ln de 3, a hora que a gente substituiu no zero, ó, o f de 0, lembrem lá, é o ln de 3, achamos o intercepto com o eixo y, que é esse ln de 3 aqui, e achamos duas raízes. As raízes eram, vamos olhar, mas estava ali, era as raízes, 1 mais ou menos raiz de 3. Então, a gente vai precisar desse dado depois. Então, a gente vai anotando o que é importante aqui. Ó. A gente já tem uma prévia desse esboço, né? Então, as raízes são 1 mais ou menos raiz de 3. Aquilo ali foi auxiliar, né? Raízes, x igual a 1 mais ou menos raiz de 3. Eu só ver se era 1 ou se era menos 1, a memória. Menos b, como era 2, então é 1 positivo mesmo. Achamos as raízes. Então, agora, a gente vai para a parte de derivada. Já fizemos tudo que tinha com relação à função, só função. Ó, estudamos o domínio, onde vai ter o desenho vai acontecer de menos 1 até 3. Achamos aquela interseção com o eixo y. Esses dois números aqui, 1 mais raiz de 3, 1 menos raiz de 3, a gente vai localizar depois aqui, que são onde vai cortar o eixo x, né? 1 menos raiz de 3. Raiz de 3 vai dar 1, alguma coisa. Então, vai ter um número negativo e vai ter um número positivo. Aqui. Depois a gente vai verificar direitinho que números, né? Assim, se precisa usar uma calculadora, mas em primeiro momento nem precisa, tá? Que vai ficar 1 menos raiz de 3 e aqui 1 mais raiz de 3, que são as raízes no eixo x. Então, tem 3 pontos importantes e 2 retas. Tem mais algum dado importante? Ah, ela é só côncava para baixo. Isso era a hipótese lá, né? Foi dado do exercício. Já é uma conta que não precisava fazer. A gente precisa agora fazer a conta da derivada primeira dessa função. Então, vamos escrever de novo a função, a minha f de x. A minha f de x é ln de 3 menos 2x menos x ao quadrado. Então, essa função aqui, ela tem
como derivada? Quem que é derivada dessa função aqui? Vai ser, eu acho que eu coloquei mais, né? Ó os sinais. Era mais lá no início, ó. Aqui era mais. Por que que ficou menos b? Por que que eu estou confundindo esse menos? Porque aqui eu trabalhei com ela multiplicada por menos 1, ó. Aqui eu estava com o oposto dela. Então, a minha função, de fato, ela tem mais na hora que eu estou estudando aqui. Então, a minha ln aqui, ó. E por que que não muda? E aqui, na verdade, é mais, aqui é mais. Essa é a função. Quando eu estudei ela multiplicada por menos 1 para achar a raiz, é que tinha um menos. Então, corrigindo a tempo aqui, voltando, então aqui é mais. Então, eu vou ter que a derivada de ln de alguma função, estou usando composto, ó, regra da cadeia. ln de alguma coisa, derivada de ln é 1 sobre. Essa é a derivada de ln, 1 sobre. 1 sobre quem? 1 sobre quem está lá dentro da ln, ó. 1 sobre 3 mais 2x menos x ao quadrado. Vezes, aqui do lado de fora, eu vou lá e derivo o que está dentro da ln. Então, essa derivada que a gente está calculando, essa derivada vai ficar, derivada aqui em cima vai ficar 2, porque a derivada da constante 3 é 0. Primeiro é uma soma e subtração de termos, então a gente deriva cada um deles. A derivada do 3 é 0, a derivada de 2x é 2 vezes 1, repetiu a constante, derivou o x que dá 1, menos a derivada de x ao quadrado é 2x. Tudo isso sobre o que já estava no denominador. Então, da derivada, a gente precisa de duas informações. A gente precisa de saber aonde ela é zero, isso é o ponto crítico. Onde ela não existe, também é ponto crítico. E o sinal da derivada. Então, achamos a derivada. Então, a gente precisa de duas coisas. Ponto crítico. Ponto crítico é derivada zero, onde a derivada é zero, ou onde não existe a derivada. São essas duas contas que a gente faz para achar ponto crítico. E a outra informação é o sinal da f', que vai falar se a função cresce ou decresce. Então, essa minha análise do ponto crítico aqui, ó, onde ele é zero? Quando eu for igualar a zero, o numerador tem que ser zero. Então, onde que a derivada é igual a zero? Onde 2x, onde 2 menos 2x é igual a zero, ou seja, onde 2x é igual a 2, ou seja, onde x é igual a 1. Achamos um ponto crítico. Esse ponto crítico está no domínio? Está no domínio, porque o nosso domínio era de menos 1 até 3. Então, o ponto crítico, inclusive, é o ponto médio, né? Aqui, ó, de menos 1 até 3. Esse era o domínio. Aberto no menos 1, aberto em 3, ponto crítico está aqui dentro. Se por um acaso o domínio fosse fora aqui, ó, se o meu domínio fosse antes do menos 1 e depois do 3, não teria ponto crítico nesse 1, porque ele estaria fora do domínio. Então, 1 é ponto crítico. Onde não existe a derivada? Onde não existe a derivada é onde anula o denominador. Olha que o 3 anula o denominador. Vou fazer essa conta de novo? Não, eu já fiz essa conta. A gente já igualou a zero aqui e já fez a conta. Então, as raízes ali, ó, onde anulava, onde que não existe a f'? A f' não existe no x igual a menos 1 e no x igual a 3, ó. O 3 aqui vai ficar 3 mais 6 aqui, ó. 3 vezes 2 aqui dá 6. Então, vai dar 9 menos 9, 0. 3 é raiz. O menos 1 aqui vai ficar 3, menos 2 menos 1 aqui. Então, essas são as duas raízes. Mas por que que eles não são pontos críticos? Porque não pertence ao domínio. Então, isso aqui, ó, não pertence ao domínio. Então, só tem um ponto crítico. O menos 1 e o 3 não são pontos críticos porque não pertencem ao domínio. Agora, vamos estudar o sinal da derivada. Eu vou estudar o sinal dessa inequação aqui, ó, de novo, isso aqui. Onde que isso aqui é maior que zero? Onde isso aqui é menor que zero para eu estudar o sinal da derivada? De jeito nenhum. Eu tenho que lembrar que eu estou estudando no domínio. E no domínio da minha função, isso aqui, ó, tinha que ser positivo no início. Isso aqui é positivo no domínio. Então, qual é o sinal da derivada? Só o numerador está interferindo no sinal da derivada. Eu não preciso preocupar com o denominador, porque ele já é positivo. Então, quando a gente for fazer essa análise do sinal da derivada, a única função que está interferindo no sinal da derivada é a função 2x
Ó, já errei o sinal de novo, hein? Vamos voltar lá. A função 2 menos 2x. Então, a função 2 menos 2x é a única função que está interferindo no sinal da derivada, porque a outra função, nós já vimos que no domínio, se a gente quiser... Ah, não lembrei disso. Se a gente não lembrou, a gente vai fazer um retrabalho. A gente vai colocar aqui aquela função também, ó. Suponha que nós tivéssemos esquecido. Ah, então eu vou ter que colocar aqui a função 3 mais 2x menos x ao quadrado. Aí vou ter que estudar o sinal dessa função aqui. Então, vamos fazer a nossa análise. Olha só. Se a gente for colocar aqui os pontos relevantes, Então, os pontos relevantes vão ser 1. Por que que 1 era relevante? Porque 1 é onde essa aqui dava 0. Inclusive, ele foi o ponto crítico por causa disso, porque isso aqui era o numerador da derivada. 2 menos 2x era o numerador da derivada. Agora, essa outra função aqui, ó, ela mudava de sinal no menos 1, no menos 1 e no 3, que eram as raízes. Essa função branca no 1. O 1, que era o ponto crítico. Esse aqui não era ponto crítico, porque não pertencia ao domínio. Aí suponha que a gente vai estudar o sinal dessa função azul. Ah, é uma parábola voltada para baixo, então entre as raízes era positivo, fora das raízes é negativo. Só que a gente tem que lembrar que isso aqui, ó, não faz parte do meu desenho. O meu desenho vai começar à direita de menos 1 e vai terminar à esquerda de 3, o domínio. Então, eu já poderia ter apagado isso antes e nem ter estudado o sinal dessa função. Como eu disse, ó, esse sinal aqui não é relevante, porque ela já é positivo por causa do domínio. O domínio é fundamental. Agora, essa função 2 menos 2x é uma reta decrescente. Então, essa função aqui tem um A negativo, ó. Uma reta decrescente, essa função branca que a gente estava estudando ali, né? O ponto que ela dava 0 é o 1. Se eu pegar um número anterior ao 1 aqui, ó, o 1 está aqui. Pego um número antes do 1, por exemplo, 0. Se eu substituir o 0, eu vou ver que vai ficar positivo. De fato, a imagem é positiva antes do 1. Pegue um número depois do 1, pode ser 5. 2 vezes 5 aqui vai dar 10, só que é menos 10 mais 2 negativo. Então, o sinal da minha derivada vai ser o produto desses dois sinais, que vai ser positivo e negativo. Ou seja, a minha função, ela vai crescer e depois ela vai decrescer. Se a derivada é positiva, a minha função é crescente naquele intervalo onde a derivada é positiva. A minha função decresce onde a derivada é negativa. Viram que nem precisaria ter colocado essa linha de baixo. Essa linha de baixo aqui, ó, ela seria realmente desnecessária. Então, só limpando aqui para a gente ficar com uma cara de que, ó, o que eu precisaria para estudar o sinal da derivada? Bastaria estudar aquilo ali, ó. Fazer essa análise aqui, ó. A função é só o numerador. Por quê? Porque a outra já era positiva por causa do domínio. Ela é negativo depois do 1, ó, porque a gente pega aqui o A é negativo, né? Então, negativo depois do 1 e positivo antes. Então, a minha função tem esse comportamento que a gente viu aqui, ó, cresce. Agora, se fosse para classificar o ponto crítico, suponha que a hipótese lá fosse assim, classifique o ponto crítico. Essa minha função, ela tem derivada em todos os pontos do domínio, então ela é contínua no domínio dela. Se ela é contínua, ela é derivável. Então, essa função, se ela é derivável, ela é contínua. Mentira, falei o oposto. Se ela é derivável, ela é contínua nesse intervalo. Então, a minha função só vai crescer no ponto crítico ali. O f de 1 vai ser igual a um valor que vai ser máximo local pelo resultado que a gente conhece. Mas pelo comportamento de ser contínua e só crescer e depois só decrescer, esse máximo local, ele é absoluto também. Então, ele é máximo local e absoluto. Como é que eu calculo o ln de 1 aqui? O ln de 1, eu vou ter que voltar lá na minha função. Minha função qual era? Essa aqui, ó. O 1 foi o ponto crítico, então a gente vai ter que calcular o f do 1. O f do 1 aqui vai ficar 3, substituindo 1 aqui, vai ficar 2. 5 menos 1, então vai ficar ln de 4. ln de 4 é esse valor máximo que a gente viu ali, ó. Esse ln de 4 aqui, ó, esse número aqui é o ln de 4. Então, esse ln de 4 que a gente achou é máximo local e absoluto dessa função. A gente não vai precisar calcular a derivada segunda dela, porque já foi dito como enunciado ali, né, no enunciado, que a minha função
ela era só côncava para baixo. Então, o número 1 aqui, que foi o ponto crítico, o 1 está aqui, ele é um ponto crítico. O número 2 vai estar aqui, mais ou menos antes dessa raiz, mas o 2 não foi relevante para nós. O 1 foi. O 1 foi levado no LN de 4. LN de 4, ele está acima do LN de 3. Então, ó, eu vou ligar esses 4 pontos coerentemente. As duas raízes, que estão sobre o eixo X, o intercepto com o eixo Y, que a gente fez aqui, que foi achar o F do zero, ó, o LN de 3 aqui foi o F do zero. A minha função, ela começa sendo traçada no menos infinito aqui, à medida que aproxima de menos 1 pela direita, ela vem de menos infinito, que foi a assíntota vertical, está bem perto dessa reta. Vai ser crescente, crescente. Vai passar pelo eixo aqui, ó, nesse ponto, vai atingir aquele máximo ali, que é absoluto nesse nosso esboço, vai atingir essa outra raiz. Meu desenho aqui ficou meio... Vou forçar um pouquinho. E vai para menos infinito de novo. Então, eu vou trocar essa bolinha amarela de lugar aqui, ó. A raiz aqui, no meu esboço, ficou mais aqui, né? Então, essas raízes aqui, 1 mais raiz de 3, 1 menos raiz de 3. Então, esse gráfico aqui é o gráfico. Então, vocês podem pegar agora um recurso computacional aí e esboça esse gráfico. E você vai verificar que esse ponto aqui é o ponto crítico. Então, esse ponto aqui, 1 ln de 4. Esse ponto aqui é um ponto crítico, que é um ponto de máximo local, porque ele é máximo próximo do ponto, mas ele é o máximo absoluto, porque minha função é contínua. Já que a gente achou derivada no domínio dela, então ela é derivável no domínio, ela é contínua no domínio. Ela vem de menos infinito, cresce, 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 atinge esse valor, agora ela vai passar a decrescer, e sempre côncava para baixo, que foi a informação fornecida no enunciado. Então, esse é um esboço com os pontos relevantes, né? A gente não está preocupado com todos os pontos, a gente quer quais pontos? Os interceptos com os eixos, que são esses 3 amarelos, que foi o F de 0. Esse aqui foi o F de 0, ó. O F de 0 deu LN de 3 e o ponto crítico. E terminamos o esboço do gráfico falando que a gente tem duas assíntotas verticais, temos duas raízes, intercepto com eixo Y foi LN de 3 e um ponto de máximo local, que coincide, é o máximo absoluto também, essa função. Então, é isso.